Esses dias atrás a Sofia pediu um leite, eu não tinha um leite para dar pra minha filha. Ela pediu um biscoito pra levar pra escola e não tinha. Teve a festinha na escola esses dias atrás, eu nem deixei ela ir, porque não tinha R$ 2 pra comprar um pão de queijo. Hoje já vai pra 2 dias que eu não como. Que às vezes eu até evito comer pra ficar pra Sofia comer. Meu nome é Suzana Costa Viana, eu tenho 29 anos. Esse é o Ravi Luca, que tem 1 ano e 4 meses. E essa é a Sofia Vitória, que ela tem 9 anos. Então, o Ravi ele foi diagnosticado com paralisia cerebral, né? Que é a síndrome... que os médicos falaram que é a síndrome de West. É uma paralisia que ela não aumenta, mas ela também não volta para trás, não diminui. E a Sofia Vitória, ela tem uma porcentagem de autismo, né? Tem o diagnóstico de autismo, TDAH e TAG. O Ravi, digamos que ele nasceu, era para nascer normal, né? Só que eu tenho um problema de saúde no útero que ajuda os meus bebês a nascerem prematuros, partos prematuros, baixo peso. E aí ele nasceu de 29 semanas com 800 gramas. Aí ele ficou preso por 5 minutos no canal vaginal. E aí onde deu hipóxia isquêmica, que é a falta de oxigênio no cérebro. E aí ele ficou 20 minutos sem sinais de vida. Aí ele voltou, teve uma parada cardiorrespiratória, né? Aí ele voltou. Como ele ficou 20 minutos sem sinais de vida, ele já voltou com a hipóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro, que causa paralisia cerebral. Aí depois de 3 dias de nascido, ele teve mais 3 paradas cardíacas, que ele também ficou mais um tempo desacordado, e foi onde a lesão cerebral aumentou e aí ele paralisou. Hoje ele está se alimentando por sonda, né, com fórmula, no leite da fórmula, e via oral a médica começou com uma introdução, mas é bem difícil porque como ele tem a paralisia, né, ele não consegue deglutir direito, ele não consegue engolir, por causa da paralisia, né, alguns neurônios morreram e conforme as crises convulsivas que ele tem 24 horas, os neurônios deles vão morrendo mais. Aí é como, tipo assim, se cada função do corpo dele fosse morrendo um pouquinho mais aos poucos. No leite do Ravi, essa fórmula que ele tá tomando é pra nutrição, né? Que a gente fala nutrição parenteral, que é pra ele engordar, porque ele só pesa 6 quilos, né? Que é o peso de um bebê praticamente recém-nascido, né? Pra um bebê de 1 ano é bem baixo peso. E aí ele custa de 300 e poucos reais, uma lata de 400 ml, que dura 3 dias e meio mais ou menos, cada lata. É aluguel e infelizmente não posso trabalhar porque por causa da deficiência do Lucas eu não consigo pessoas que conseguem cuidar dele por causa das convulsões. Ele convulsiona muito, ele engasga, ele fica roxo, ele desmaia e volta de novo, entendeu? E aí eu não confio também em deixar ele com ninguém, porque ninguém consegue dar, só a madrinha dele, né, que consegue dar as medicações, que também consegue amamentar ele com a mamadeira. Nem o pai, quando começou a ter contato com ele, não consegue cuidar. Então, infelizmente, eu não tenho renda que supra com o básico pro Luca. Eu sou mãe solo porque eu tenho medida protetiva, né, do pai do Lucas, que foi tentativa de feminicídio. Então aí eu tive que vir embora da onde eu tava pra cá, se afastar da minha família e começar sozinha do zero por causa dessa medida protetiva, né, que eu tenho com ele em relação a tudo. Porque assim, eu recebo só um Bolsa Família, que é no valor de R$ 800. Aí eu pago o aluguel, que é 500. E aí o pai da Sofia, ele ajuda mensalmente, né? Pouca coisa, mas ajuda. Que é o que eu me viro com a alimentação, né? Mas não é o suficiente pro mês. Por exemplo, o Lucas, depois que saiu do hospital, ele perdeu peso. Porque ele tem que comer comida também. E a gente tá sem fruta, a gente tá sem verdura. E aí com os R$ 800 eu pago o aluguel.
Aí um mês eu pago uma água e o resto eu compro uma chinela que quebra, entendeu? É um remédio, eu deixo sempre 10, 20 reais na conta pra uma emergência de ir no hospital, num posto de saúde, alguma coisa assim. Mas é alimentação, tanto alimentação pra Sofia, né? Porque ela querendo ou não, ela não é mais bebê, né? Mas ela não deixa de ser uma criança especial também que precisa se alimentar, né? E o leite do Luca, porque é muito caro, as medicações. Tem uma medicação que, se eu não me engano, é quase 500 reais, que é impossível eu comprar. Se eu comprar, como é que eu pago um aluguel? Eu vou pra onde com os meus filhos? Entendeu? Então, assim, a alimentação, leite e as medicações do Lucas, pra mim, é o que pesa mais. E dói em mim saber que esses dias atrás a Sofia pediu um leite, eu não tinha um leite para dar pra minha filha. Ela pediu um biscoito pra levar pra escola e não tinha. Teve a festinha na escola esses dias atrás, eu nem deixei ela ir, porque não tinha 2 reais pra comprar um pão de queijo. E eu falo pra ela, filha, vamos agradecer a Deus, porque tem gente por aí que tá pior do que a gente. A gente ainda tem um arroz, não tem um feijão. Mas assim, é difícil. É bem complicado. E aí eu comecei a ter o suporte desde o primeiro dia que eu mandei mensagem. O seu Ayrton já começou, já me mandou mensagem todos os dias, perguntando do nenê, perguntando quando que ele iria receber a alta pra poder vir fazer a visita, né? Desde então ele conseguiu algumas doações dos remédios do Lucas. Só que é igual eu falei, tem um que é muito caro, que é 500 reais. E esse já até acabou, que é um Vigabatrin, né? Que é um principal para a especialidade da patologia dele, né? Que é a síndrome de West. E aí ele conseguiu pra mim cesta básica, leites, os potinhos, né? E os equipos pra dieta dele da sonda, né? Me manda suporte de mensagem, graças a Deus, perguntando como é que tá as crianças, eu tô precisando de alguma coisa, né? E graças a Deus isso tem me dado um pouco mais de conforto. Porque, igual eu falei, é o principal, é o básico, são as medicações, os leites, né? Para o dia a dia do Lucas. Graças a Deus, através deles, que eu tenho conseguido dar um pouquinho mais de conforto pro Lucas. Porque assim, ele sente muita dor quando ele convulsiona, ele chora, ele desmaia, ele acorda. Aí ele revira os olhos ficam totalmente branco. E quando ele volta, é como se... As convulsões do Lucas é como se fosse um computador. Vamos supor, daqueles computador antigo, que tinha aqueles botãozinhos que você apertava para desligar o monitor. Então, a cabecinha dele é assim, a gente aperta o botãozinho, desliga, aperta de novo, liga na hora. Só que, tipo assim, é muito rápido. Ele desliga, ele faz assim com os bracinhos, aí revira os olhos, aí já volta. E isso dói. A médica falou que dói muito. As perninhas dele são tortinhas, né? Que eles falam que é os pés de sereia, né? E aí as medicações que ele toma também igual agora. Agora ele tá mais molinho, né? Mas aquele fica o tempo todo rígido, duro, espástico. E a médica falou que as medicações são essenciais para que ele tenha um conforto no físico, porque a musculatura dele enrijece tanto, contrai, mas não retrai. Então fica tudo dolorido, é como se fosse um primeiro dia de academia que não passa nunca. Então ele sente muitas dores e graças a Deus, através da ONG, eu consegui as medicações do mês, né? Pra poder ele ficar mais assim, mais molinho, mais soltinho. Então, assim, graças à ONG eu tô conseguindo dar um pouquinho mais de qualidade de vida pra ele em relação ao físico, alimentação e tal, né? Graças a Deus. Igual, por exemplo, a gente precisa ainda de muita mudança, né? Pra dar um conforto melhor pra eles, porque todos os meus móveis já são mais antigos, né? Todos, já tô com eles, já tem 4 anos que eu tenho meus móveis, são quebrados, são assim. E eu tenho algumas outras necessidades. O Luca não tem guarda-roupa, o Luca não tem
cômoda, eu guardo as roupas dele numa caixinha de papelão que fica aqui de trás da porta do quarto. Eu também não tenho guarda-roupa. O único guarda-roupa que tem na nossa casa é o da Sofia, que acumula as roupas dela, as roupas do Lucas, e as minhas eu vou encaixando onde dá. E eu também tô sem máquina, sem tanquinho pra lavar as roupas das crianças, então é complicado conciliar tudo. A escola da Sofia, com os afazeres de casa, com os cuidados do Luca, para dar tempo de lavar roupa, para dar tempo de fazer comida, dar tempo de organizar a casa. Então, assim, seria muito bom a gente conseguisse umas doações fora o básico, né? Que seria a alimentação, o leite, os remédios, para que a gente... Isso foi uma convulsão. Eu tô gestante, se eu não me engano, de 17 ou 18 semanas. Eu tenho uns problemas psicológicos, né? Que eu tenho um transtorno de automutilação, fica me machucando, depressão, ansiedade. E aí, pelo fato de todos os meus bebês nascerem prematuros, né? Porque eu já tive um filho que eu tive que enterrar, porque nasceu prematuro, tive que fazer funeral e tudo. E aí, eu descobri que eu tô gestante novamente, né? Mesmo tomando medicação, tomando as medidas protetivas, né? Eu tô gestante por causa de uma deformidade que eu tenho no meu útero. E aí, eu engravido muito rápido. E todos os meus bebês nascem prematuros, entendeu? E aí eu ainda não consegui aceitar muito a gestação, eu não fiz ainda nenhuma ecografia também, porque eu não tenho dinheiro pra fazer ecografia, eu não tenho dinheiro pra ir no posto, pra fazer um pré-natal, porque aqui é tudo longe, aqui não tem condução de ônibus, então tudo é o mototáxi ou Uber. Como que eu vou andar de mototáxi com 2 crianças? Não tem como, então eu não comecei a fazer pré-natal ainda. Eu fico triste também porque é mais uma criança, né? Eu vou passar mais um apertozinho pra cuidar, mas eu tenho certeza que se Deus permitiu mais uma vez, Ele vai me dar todo o suporte necessário pra cuidar dos meus filhos. E aí eu não consegui muito aceitar, né, a gestação, no entanto que eu nem lembro se eu tô grávida, que eu tô grávida, por exemplo. Hoje já vai pra 2 dias que eu não como. Que às vezes eu até evito comer pra ficar pra Sofia comer. Eu chamei minha comadre aqui porque eu falei, comadre, eu tô lavando roupa. Eu preciso cuidar do Ravi, a Sofia tá chegando, o pessoal tá chegando, eu não comi ainda, eu tô tremendo. Ela, você comeu que dia? Eu falei, antes de ontem. Aí eu venho aqui me ajudar com o Luke. Se tiver alguma coisa aí, você traz pra gente fazer. A gente fica com as crianças aqui um pouquinho. Porque assim, eu não consegui ainda aceitar a gestação e todos os problemas que eu ainda vou enfrentar com o Ravi, com a Sofia também. Aí mais uma criança. Mas eu pretendo ficar bem, procurar uma ajuda psicológica, até porque eu já fui química, já fui dependente de química. Hoje não mais, graças a Deus. Hoje meu foco só é os meus filhos, cuidar dos meus filhos. Não tenho tempo pra mim, não tenho tempo pra me cuidar. E essa semana eu pretendo ficar bem pra poder começar a cuidar mais de mim, da minha saúde, desse meu bebê também, que vai vir, porque, né, vai precisar de uma mãe forte. Qual é o seu maior sonho pra hoje? Como mulher? Eu acho que de mulher eu nem sonho mais. Porque eu tinha sonhos, né, de voltar a estudar. Antigamente eu trabalhava como brigadista socorrista, né, mas agora eu não posso mais trabalhar por causa do Luquinha.
E da Sofia também. Então, assim, sonhos como mulher. A única coisa que eu peço a Deus todos os dias é uma estabilidade de vida melhor. Pra me dar mais conforto pros meus filhos. E que não falte nada, né? O básico. Porque eu acho que de tudo que uma mãe suporta, eu acho que o mais doloroso é ver seu filho precisando de um remédio, é ver seu filho precisando de um alimento e você não poder favorecer aquilo que é o básico. Então, o meu sonho é conseguir ter mais alimentação em casa, mais saudável para meus filhos, ter mais condições financeiras de proporcionar algum tipo de lazer com os meus filhos que eu nunca tenho, que eu nunca posso, que eu nunca consigo. E a Sofia tá crescendo e por ser mocinha ela me cobra muito isso. Mas infelizmente o dinheiro ou é pra alguma coisa pra dentro de casa ou alguma coisa pro Ravi, entendeu? E eu só quero uma condição melhor pros meus filhos.